Os dias que nós estamos vivendo hoje são dias desafiadores, tem muita corrupção, concorrência desleal nos negócios, o sistema educacional ele está complicado em vários sentidos, nós não temos segurança nas ruas, estamos o tempo todo em alerta, é violência, é guerras, é rumores de guerra. Os dias são trabalhosos, nós não temos descanso, pessoas egoístas, egocêntricas, pestes, drogas, crimes virtuais, golpes, crises climáticas no mundo todo, valores morais distorcidos, a saúde mental preocupante, ou seja, o mundo está um caos. E tudo isso que eu falei aqui para vocês já foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos, são sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente precisa relembrar para o que a gente vai ver agora, e não só porque a gente vai ver agora, é no nosso dia a dia, em qualquer situação. Nós vamos relembrar o que aconteceu para a gente estar vivendo esse caos que a gente está vivendo hoje, né? Ontem eu falei sobre a criação, nós somos criados de forma maravilhosíssima. Nós tínhamos um relacionamento perfeito entre o homem e a mulher, o homem e Deus. Quando eu falo homem, é homem e mulher, tá? E ok para isso, para o nosso meio, certo? Com a natureza, todo o relacionamento era perfeito. As emoções, elas tinham harmonia. Por quê? Porque não tinha pecado no coração do homem. Mas quando entrou a queda, quando entrou o pecado, tudo isso foi distorcido, né? O pecado, ele corrompeu esse relacionamento perfeito que nós tínhamos com o nosso Criador. Trouxe a morte, fez separação entre Deus e o homem. Então, mas a boa notícia é que Deus olhou para o mundo, porque quando a coroa da criação de Deus foi o homem. Porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. E ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E no sangue de Jesus nós somos justificados do nosso pecado. E a promessa da redenção. No Brasil, gente, o Brasil ele é o país mais depressivo da América Latina. Ele ocupa o segundo lugar no ranking de burnout, perdendo só para o Japão. De 2019 a 2023, os afastamentos por burnout aumentaram 136%. O burnout ele é o esgotamento profissional. Lembra os dias trabalhosos? Afeta tanto o corpo como a nossa mente. A palavra de Deus fala que o homem ele é constituído de espírito, alma e corpo. Deixa eu pegar meu óculos aqui, gente. O nosso espírito é a nossa comunhão com Deus, é onde habita o Espírito Santo de Deus. Não está dando certo. A nossa alma é a sede das nossas emoções, das nossas vontades, do nosso raciocínio, da nossa inteligência. E o nosso corpo, ele está se referindo ao corpo físico mesmo. É a parte material, a parte do espírito e da alma é a parte imaterial que a gente não vê. Apesar de ter essa distinção entre os três eles se comunicam o tempo todo, né? A nossa alma se comunica com o nosso corpo, né? Por exemplo, quando uma pessoa está feliz, como que ela demonstra com o corpo dela essa emoção? Com um sorriso, com um abraço, né? Com palavras. A nossa alma também, ela se comunica também com o nosso corpo. Por exemplo, quando a gente traz à memória algo lá de trás, que traz prazer para a gente. Por exemplo, toda vez que eu como pamonha, a minha memória ela é ativada por um momento muito especial na minha infância. Quando a minha mãe, a minha tia, as minhas primas se juntavam todo mundo na minha casa para fazer curau, pamonha, bolo de milho. Então, é uma sensação, é a minha alma comunicando com o meu corpo.
É o meu corpo comunicando com a minha alma. E o espírito também é assim. E aí a gente vai falar muito sobre isso, do espírito, que ele comunica com a gente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E fomos criados com emoções também. Mas tristeza, ela é uma emoção de Deus? Sim. A palavra de Deus, ela fala assim que tem dois tipos de tristeza. A tristeza, segundo Deus, ela produz em nós arrependimento, que leva à salvação, e não remorso. Então, qual a diferença de arrependimento e remorso? Remorso, a sua memória, ela deleta o que você fez. E você cai no erro de novo. E você cai no erro de novo. Aí vem a culpa. É um ciclo sem fim. Você comete aquele erro, sabe? E erro, gente, não estou falando só de pornografia, só de adultério, porque tem gente que acha que tem pecadão e pecadinho. Não, pecado é pecado. Quando eu desobedeço, que eu grito com a minha mãe, olha, vamos pegar esse exemplo. Eu grito com a minha mãe, vem aquele sentimento depois de culpa, de mal-estar. Por quê que tem essa culpa, esse mal-estar? Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita no seu coração. E ele vai ficar lapitando para você naquilo que você fez de errado. Mas aí no dia seguinte você esquece, deleta. É o remorso. Mas você não quer mudar. Isso é quando não quer mudar, mas tem um arrependimento. Porque o apóstolo Paulo fala assim, gente, que é o processo da santificação. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. No remorso, você não vai lá e não se conserta com a pessoa. No arrependimento, você pede perdão, você realmente está arrependido. Só que a sua emoção, ela governou a sua vida naquele momento. E você errou de novo. E é um processo, a gente vai amadurecendo. E a gente vai falar sobre isso. Sobre esse amadurecimento espiritual que nos leva a um amadurecimento emocional. Ou seja, a gente não deixa que as emoções governem a nossa vida, governem os nossos pensamentos e, consequentemente, nosso destino mesmo. A raiva, ela também é um sentimento, uma emoção criada por Deus, porque a gente precisa sim ficar indignado diante de algumas situações, porque todas as emoções, elas não são para a gente ficar parado, é para a gente se movimentar. Se eu sinto tristeza porque eu errei com a minha mãe ali, que eu falei uma palavra atravessada, eu preciso ter um movimento para isso. Um movimento do quê? Eu me arrependo e eu vou lá me consertar, porque a Bíblia, ela tem uma saída para a culpa. Se é culpado disso, vai lá e se conserta. Se livra dessa culpa. Nós não fomos chamados para viver em culpa, porque a Bíblia nos ensina como lidar com ela. O medo, ele é necessário até um determinado momento, até um determinado grau. Me fugiu a palavra, né? Porque, por exemplo, se tem uma cobra aqui, venenosa, eu preciso ter um certo nível de medo, porque se eu não tiver, eu vou colocar a mão nela, eu vou picar, eu vou morrer, se eu picar, eu vou morrer. Então, o medo, ele nos leva a ter algum movimento. Por exemplo, eu tenho uma prova, eu preciso ter um certo de nível de prova para que eu me movimente a estudar. Porque eu tenho medo o quê? Se eu não estudar, eu posso ir mal e aí vai pegar em casa. E aí vai pegar para mim também, principalmente, porque aí eu vou ter que fazer prova de recuperação. Eu não estou afim de ficar nas férias fazendo prova de recuperação. Então, as nossas emoções, elas não foram criadas à toa. O grande problema é quando as nossas emoções passam a governar o nosso coração. Por isso, a gente precisa avaliar as nossas emoções através do padrão da palavra de Deus e entregar as nossas emoções ao controle do Espírito Santo. Como manter o equilíbrio emocional diante do que a gente está vivendo? Jesus, ele não prometeu dias fáceis. Aliás, ele nos alertou para esses dias difíceis. Ele falou, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas pessoas, elas buscam a paz no mundo.
e elas acabam se frustrando, porque o mundo não dá a paz que Jesus dá. Ela não pode, ela não tem essa capacidade. Pessoas buscam paz em terapia, buscam paz em esoterismo, em várias coisas elas buscam paz. Buscam paz no status dela, mas ela não vai encontrar paz aí. O mundo não pode dar a paz que excede todo entendimento humano. Né? Porque é sobrenatural. A paz de Deus, ela mantém as nossas emoções e os nossos pensamentos em equilíbrio, independente das circunstâncias. Então, saber e relembrar quem eu sou em Cristo Jesus, principalmente nas situações adversas, nos ajudará a restabelecer o nosso equilíbrio emocional. Eu preciso sempre estar lembrando quem eu sou diante de Deus, né? Mas tem uma pergunta que ela vai além de quem eu sou, ela vai antes de quem eu sou. Por quê? Porque na pressão da vida diária é fácil a gente esquecer quem a gente é diante dele. Já ouviu algumas frases do tipo assim: eu já não sei mais quem eu sou. A minha esposa, ela já não me reconhece mais, nem meus filhos. Eu perdi a minha identidade. Porque essa visão dele está distorcida. A base que ele está olhando para a identidade dele está errada. A primeira coisa, a primeira pergunta que a gente tem que estar bem claro na gente não é quem eu sou, mas quem ele é, né? Como cristãos, a nossa identidade, ela não deve ser baseada em quem nós somos, mas quem ele é. Porque é impossível conhecer quem somos sem conhecer quem Jesus é. Por onde que a gente tem que começar? Então, gente, é aquilo que eu falou, né? Que a gente falou, nós fomos criados de uma forma perfeita. A coroa da criação é o homem e a mulher, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E só isso confere ao homem dignidade e valor, não será de mais nada. A gente já tem valor e dignidade em sermos a criação de Deus, a imagem do Deus Altíssimo. Só que chega uma outra voz no jardim que tem como objetivo distorcer e redefinir essa identidade, né? Quer mostrar para Adão e Eva que Deus não é tão bom, que Deus não é suficiente, que Ele está escondendo coisas dele. E Adão e Eva, eles não se contentam em serem a imagem de Deus, mas eles querem ser como Deus. Então, o pecado, ele trouxe distorções quanto à nossa identidade original. E tem algumas considerações sobre identidade. Você não é o que te aconteceu. Tem pessoas que passaram por situações, assim, avassaladoras. Quando que eu já atendi muita gente, que a gente vai vai ver a história pregressa dela, muitas vezes eu falei, meu Deus, como essa pessoa está de pé. Né? E é assim, essas pessoas, elas vivem, que elas decidem não viver no presente, que elas ficam presas. Tem pessoas que ficam presas ao que aconteceu lá no passado. E muitas vezes essas marcas do passado acabam definindo a pessoa. Né? Uma identidade em Cristo mal compreendida pode nos conduzir a não viver o presente. E a palavra de Deus fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O que é considerar as antigas? É você ficar ruminando aquilo que te aconteceu. É você ficar pensando no que fizeram para você. É você ficar pensando naquilo que você fez lá no passado para outras pessoas. E você ficar olhando para trás faz com que você não cultive a esperança para o futuro, né? A palavra de Deus fala assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem fica olhando para trás não consegue nem ver o que Deus está fazendo no presente. Ela não vive o presente. Então ela acaba o quê? Perdendo oportunidades de viver o novo de Deus. Se eu vivo no passado, eu não tenho esperança para o futuro. Então eu perco aquilo que Deus está fazendo hoje.
Quem vive no passado tem coração amargurado. Né? A vida da pessoa é focada no que o outro fez para mim. A mente, ela insiste em reviver, ou seja, ela se recusa a perdoar. A sua identidade não está no divórcio, a sua identidade não está no luto, a sua identidade não está nas perdas que você teve. A sua identidade, você não é o que dizem sobre você. Tem pessoas que vivem em busca de aprovação humana, né? Acima de Deus. E quando a gente busca aprovação humana acima de Deus, é uma forma de idolatria. E esse pecado se chama temor a homens. É aquela pessoa insegura que ela precisa da validação, de elogios o tempo todo para ela caminhar, para ela se sentir bem, para ela se sentir feliz. Se ela não tem essa validação, ela muitas vezes ela paralisa, ela não faz, ela tem medo. Medo de julgamento. O que vão pensar de mim? É um medo paralisante, que me limita. A Bíblia, ela nos ensina a temer a Deus e não a homens. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não é o que você faz, ou seja, tem muita gente que ela tem a identidade dela baseada no que ela faz, na profissão dela. Eu sou advogado, mas isso é um perigo, porque e se você perde o emprego? Você fica sem identidade? Tem pessoas que têm necessidade de agradar o outro. Então, o que ela faz? E isso é uma escravidão. Então, ela tem dificuldade de dizer não. Ela vive guiada pelo medo. Ela tem medo de não atingir as expectativas do outro. E sofrer perdas, sofrer abandono, sofrer rejeição, a reação do outro. E é o que acontece? Ela se submete. E faz muitas coisas que nem ela gostaria de fazer. Mas para não desagradar o outro, por esse medo, essa escravidão, do medo de ser rejeitado, do medo de ser abandonado, do medo de perder, ela se submete a coisas que só vão trazer prejuízo, só vão trazer marcas para a vida dela. Então, a dificuldade de dizer não também leva a um burnout, porque a pessoa ela quer ser melhor que o outro, né? Porque se ele não for melhor, o que vão pensar de mim? Eu preciso provar. Eu preciso dessa validação de que eu sou melhor que todo mundo. Isso pode causar um burnout na pessoa. Você não é quem você pensa que é. É quando a sua identidade ela é baseada naquilo que você sente, nas suas emoções, nas comparações que você faz com o outro. Ele é melhor que eu, então não sou nada. Não é porque você perdeu o emprego ou porque você não passou no vestibular passado, que você seja um fracassado. Você pode até ter fracassado naquele trabalho. Você pode até ter fracassado naquele vestibular, não ter passado. Mas isso não significa, essa não é a sua identidade de fracassado. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, a nossa identidade não está em nós, mas em Cristo. Tem 4 verdades sobre a nossa identidade. Primeiro, nós somos escolhidos nele, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, está lá em Efésios. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós somos perdoados em Cristo Jesus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. E a prova disso é que nós recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. Tem um exemplo aqui que eu quero dar para vocês, de um salmista. Esse salmo é muito interessante, o Salmo 77. É um salmista, eu entendo que seja uma noite. Vamos colocar aqui que nessa noite, esse salmista ele teve algumas experiências. E que agora de manhã, ele está contando para vocês do que ele passou. Naquela noite, nessa noite, ele estava angustiado.
Ele clamou a Deus, porque ele estava vivendo uma angústia muito grande. E ele estava tão angustiado que a sua alma recusava ser consolada. Às vezes a gente está assim. A gente está nas nossas tristezas, segundo o mundo, que produz morte. E as pessoas estão falando, dando conselhos, te encorajando, mas você se recusa a ser consolado. É uma teimosia, é uma obstinação naqueles pensamentos. E ele estava inquieto, e ele estava pensando nas coisas do passado, né, do que ele viveu. E o espírito dele desfalecia. Ou seja, esse primeiro estado do salmista é um estado de lamentação. Ele só está lamentando, ele está murmurando, ele está olhando para o passado assim: oh Deus, olha só minha vida como era ontem, olha o que eu estou vivendo hoje, né? Por que isso está acontecendo comigo? E aí, de repente, a palavra fala assim: o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Ou seja, ele começou a fazer o autoconfrontamento. Sabe o Espírito se comunicando com a alma dele? O Espírito Santo começou a comunicar com ele. É quando o Espírito Santo ele comunica com a gente. E a gente começa a fazer, ele começou a fazer esse autoconfronto. Que é isso que eu estou encorajando vocês a fazer. O autoconfronto do coração de vocês. E ele começa a perguntar: o Senhor nos rejeitará para sempre? Não. Jesus, antes de partir aos céus, ele disse: eis que estarei convosco há alguns dias. Tá certo? Não. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como que Jesus está com a gente todos os dias? Através do Espírito Santo dele, que habita em nós. O Senhor nos rejeitará para sempre? Jamais tornará a mostrar o seu favor? Não. Eu recebo o favor imerecido de Deus o tempo todo, porque a graça dele não tem fim. Jamais tornará, desapareceu para sempre o seu amor? Não. Deus é amor. Acabou-se a promessa? Não, nosso Deus é Deus de promessas. Aquilo que ele falou, ele cumpre. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Não. A palavra de Deus fala que todas as manhãs as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós. E aí, em sua ira refreou sua compaixão? Não, Deus é piedoso, Deus é bondoso, Deus é bom o tempo todo. E eu disse, aí ele conclui: isso é enfermidade minha. Sabe, gente, quando eu estou na minha tristeza do mundo, nas minhas vitimizações, nas minhas catastrofizações, porque a gente catastrofiza, todo mundo catastrofiza. O que é catastrofizar? É um erro cognitivo, que a gente aumenta, a gente exagera algumas coisas. E aí quando eu paro e eu faço o autoconfrontamento, eu vejo que o problema não está no outro. Eu vejo que isso é enfermidade minha. E essa frase, isso é enfermidade minha, ela pegou para mim. Ela me faz olhar para mim e falar: Andréia, isso não é problema do outro, isso é enfermidade sua, isso é a ira do seu coração, isso é você, é o seu egoísmo, é você sendo vitimista. E aí, gente, o que acontece? A situação desse salmista mudou naquela noite, nessa noite? Não. Mas a visão que ele teve não era mais a situação, porque assim, a terapia cognitiva, eu trabalhei com terapia cognitiva, ela defende o quê? Não é a situação que vai me deixar triste, com raiva, ansioso e, consequentemente, ter um determinado tipo de comportamento. Mas é a forma como eu penso da situação, mexe com a minha emoção e, consequentemente, eu tenho um comportamento. Se esse salmista continuasse naquele estado de lamentação, como ele ia acordar hoje de manhã? Vocês iam ver o salmista aqui? Não, ele ia estar trancado no quarto dele, chorando, se lamentando, ele não ia sair para trabalhar, ele não ia ter energia para nada, ele não ia ter encorajamento, porque ele não deixava se encorajar por ninguém, ele ia ficar no mundo do ó céus.
ele não ia crescer, ele não ia amadurecer. Mas esse salmista, ele fez o autoconfrontamento. E o que acontece com ele? A palavra fala que ele volta a pensar no passado. E disse assim, e logo, depois que ele viu isso é enfermidade minha, logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Recordarei dos feitos do Senhor, recordarei dos feitos antigos. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Então, nesse momento, o que ele faz? Ele glorifica a Deus. Ele reconhece a soberania de Deus sobre a vida dele. Ele, no primeiro estado de lamentação, ele estava olhando para o passado, mas de uma forma negativa, de uma forma mundana, com o pecado do seu coração. Mas quando ele confronta, que ele fala, isso é enfermidade minha, que ele deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na mente, no coração dele, ele começa a glorificar Deus. Ele olha para o passado, mas ele olha para o passado com um coração de gratidão por tudo que Deus fez e ainda está fazendo na vida dele. Ele não fica preso no passado, ele olha no presente e ele vive aquele presente. Aí esse salmista se levanta e fala, eu vou lá estar com esses jovens e eu vou encorajá-los, assim como o Senhor me encorajou essa noite. É essa força ela não vem de nós, ela só pode ser do Senhor. José, a história de José, não sei se todo mundo conhece a história de José, mas ela é maravilhosa. A gente aprende muito com José. José, ele foi o filho amado de Jacó. Ele foi o filho amado de Jacó. A palavra fala assim que Deus amava mais a José do que os seus filhos. E isso despertou o quê? Ciúmes. Jacó, ele dava presentes para Jacó. Ele deu uma túnica que despertou uma inveja terrível no coração dos irmãos. José, ele era um cagueta, né? Jacó falava, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo, volta aqui e me traz as notícias. Então, isso causou no coração dos irmãos uma ira tão grande, sabe, os pés que se apressam para fazer o mal. Quando eles viram José chegando para caguetar eles, né, digamos assim, eles falaram assim, lá vem o sonhador, porque Deus tinha já falado para José o que ele ia fazer no futuro. José não tinha entendido nada, mas isso causou ira no coração dos irmãos, porque o sonho que José tinha tido é que os irmãos se dobrariam diante dele, e eles falaram, quem você pensa que você é, para a gente se dobrar diante de você? E José, ele é preso numa cova. A partir daí, ele começa a ser trabalhado pelo Senhor. José, ele é vendido como escravo no Egito. Deus, ele é tão maravilhoso que, mesmo escravo, colocou ele num lugar muito especial, na casa de Potifar. Ele fazia trabalho sujo, tá? Vai desde a limpeza, tudo tal. Mas a palavra diz, e gravem isso, e Deus estava com José na casa de Potifar, como escravo. E Deus começa a prosperar. Tudo que José colocava as mãos, ele prosperava no Senhor. E isso começou a chamar a atenção de Potifar. Poxa, você é diferente. A palavra fala assim, ser exemplo dos fiéis. Foi o que o pastor Walter falou ontem aqui. Ser exemplo dos fiéis no trato, no falar, no andar, no vestir, no agir. Sabe por quê? Porque existe uma ardente expectação da criatura pela manifestação dos filhos de Deus. Eles esperam de nós, eles têm uma expectativa dos filhos de Deus. E infelizmente, os filhos de Deus, eles têm trazido aí um pouco de desonra, vergonha. Às vezes eu saio, às vezes a gente vai para alguns lugares e você vê que a pessoa, né, ela é crente, só pela aparência dela, você já percebe, mas tratando mal. Você pensa que eu sou quem? Você sabe quem eu sou? Né? Então, pelo que ela tem, pelos status dela, que é melhor que o outro, e isso dá uma vergonha gospel, digamos assim, sei lá se isso existe, vai dar uma vergonha, né? E José chamou a atenção de Potifar, chamou tanto a atenção de Potifar que ele foi promovido, né? Ele foi promovido ele administrava toda a casa de Potifar. E sabe, quando às vezes na nossa vida parece que a coisa vai andar,
e parece que volta tudo atrás. Ele sofreu uma cilada, né, da mulher de Potifar. E sabe o que é interessante, gente? José, ele foi parar na prisão. Ele foi parar na prisão não porque ele fez algo errado, mas porque ele fez o certo. Muitas vezes a gente vai estar passando por situações que a gente não vai estar entendendo. Deus, por que eu estou passando por isso? Porque eu fiz o certo. Eu não estou entendendo isso. Mas Deus tinha um propósito na vida de José, que era forjar o caráter dele em José. Porque Deus já sabia o que vai acontecer lá na frente. A gente não tem controle das coisas, a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso é importante a gente ter muito claro quem é o nosso Deus, porque isso vai fazer com que a gente tenha equilíbrio emocional. Essa maturidade espiritual com o Senhor vai te trazer equilíbrio emocional quando você estiver diante dessas situações. Você não ficar naquela situação, olha, eu era filho de Jacó, eu tinha tudo, nossa, meu pai. E outra coisa, sabe? Muitos pensamentos, José ele tinha todas as razões para ter um coração amargurado, foi traído, né? Sofreu bullying dos irmãos. E outra coisa, ele não sabia, meu pai é rico. Obrigada. Eu sempre esqueço de virar aqui. Obrigada, viu? Deus abençoe. E José, ele não sabia o que tinha acontecido, o que tinham tramado. Meu pai é rico, ele tem camelos, ele tem funcionários, ele tem os servos dele. Por que meu pai não veio atrás de mim? Às vezes, a gente interpreta algumas situações, só que a gente não sabe a verdade. Por isso que a melhor coisa que você tem a fazer é sentar e resolver o conflito. Às vezes o pastor passa, não olha, você fala, nossa, nem olhou na minha cara, mas ele não viu você. O foco dele era outro. Ah, mas ele não me ama, ele não gosta de mim. Senta lá e conversa, pastor, fiz alguma coisa? Não, filha, por que você está falando isso? Ah, porque você não olhou na minha cara? Não, filha, pelo amor de Deus. Resolve o conflito. José, ele não sabia o que tinha acontecido, mas ele não se deixou dominar por essas emoções. Tanto José, ele vai para a prisão e a palavra fala assim, e Deus estava com José. E Deus prosperou tanto José. Ele era o exemplo dos fiéis, ele não ficou parado, agora eu estou na prisão, porque, gente, qual a esperança que José poderia ter? Não tinha advogado, não tinha promotoria, não tinha internet para você colocar lá e falar, olha, eu estou injustiçado, lutem por mim, façam um rebuliço aí na cidade a meu favor. Não tinha. Ele só tinha uma pessoa a quem ele confiava, Deus. Só que enquanto a coisa não acontecia, enquanto algo não mudava na vida dele, ele continuou, ele permaneceu em Deus. E isso chamou a atenção, e o chefe da prisão entregou tudo nas mãos dele. E ele prosperou. Aí veio o copeiro, veio o padeiro, que ficaram presos lá. Ele interpreta o sonho dos dois, e ele tinha uma esperança de que o copeiro, quando ele assumisse o posto dele, ele se lembrasse dele. Mas a gente não pode colocar a nossa confiança em homens. Quando a palavra fala assim, maldito o homem que confia no homem, não é no sentido de eu chegar e me abrir com o pastor e falar, eu confio nele. Eu confio que ele é um homem de Deus. Não é nesse sentido. É quando você deposita a tua fé, a tua confiança, ela vai ser frustrada. Nós vamos nos frustrar porque são as nossas expectativas. E José, e depois de 2 anos, o copeiro ele se lembrou de José. Faraó teve os sonhos e falou, olha, lá na prisão tem um hebreu que interpretou os meus sonhos. Ele chama, e a gente já sabe, né, que José, imagina José, ele acordou como escravo e ele foi dormir como governador do Egito. Ele não tinha feito nenhuma Harvard. Ele não tinha tido nenhuma honra nesse sentido. Mas a sabedoria, quem nos dá é Deus. E a sabedoria de Deus não é terrena. Não é a que a gente pode adquirir aqui. A sabedoria, ela vem de Deus. A gente não pode adquirir aqui. E Deus deu todas as estratégias para José. José, ele teria, quando ele foi eleito colocado como governador do Egito, fala assim,
em Gênesis 41, 50, 52. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Sabe o que isso significa? Ele perdoou. Ele não tinha um coração amargurado. Ele não ficou olhando lá para trás. Ele ficou olhando para frente. Porque ele tinha que amadurecer, ele tinha que crescer. Ele tinha que continuar caminhando. E se ele continuasse olhando para trás, ele ia tropeçar. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Não era fácil o que José fazia. Para ele chegar lá não foi fácil. Não foi fácil, gente. Imagina você trabalhar com um faraó que olhou para você, ele olhou atravessado, ele já mandava te matar. Então, o que eu quero falar para vocês do Deus estava com José. Deus, eu quero trazer alguns momentos da minha vida aqui para mostrar para vocês e encorajar a fé de vocês. Em agosto de 2010, a minha filha ela tinha 12 anos na época, a Giovana. Um dia ela apareceu em casa e falou assim, eu olhei para a perna dela e falei: nossa, Giovana, como tá roxa a sua perna, o que é isso? Ela falou: mãe, estão perguntando na escola se você me espanca, né? Porque eram hematomas feios. Eu falei: nossa, você está parecendo a Rebeca, né? Porque a Rebeca que é sapeca, né, moleca? E aí tudo bem, no dia seguinte ela falou assim: mãe, fui escovar os dentes e saiu muito sangue da minha gengiva. Eu falei: ah, gente, você bateu a escova, né? Escova com mais calma, porque você nunca vai imaginar. Eu nunca ia imaginar isso. Sabe por quê? Lembra do oleiro aqui, o pastor Glazer? Fazendo, né, o barro, moldando o barro. Eu tive uma tia que sofreu com câncer e ela sofreu muito. E eu orei por muito tempo: Senhor, qualquer coisa na minha casa menos câncer. Qualquer coisa. Eu lembro de joelhos dobrados, lá na minha antiga casa, no meu quarto, chorando na presença de Deus: qualquer coisa na minha casa menos câncer. Como se o barro pudesse dar ordens ao oleiro. E o que aconteceu? A minha filha começou a ter febre, não passava. Ela chegou em casa, era uma quinta-feira, falou: mãe, eu estou muito cansada, eu não vou na igreja hoje. E para minha filha falar que ela não ia na igreja, porque lembra a turminha lá que cresceu junto, que é a amizade bonita, eles se encontravam nos cultos, eles amavam ir aos cultos, para estar junto, para ouvir a palavra junto, louvar junto, eles sempre cresceram muito juntos. E aí eu falei: ah, gente, vamos ficar em casa. E aí fiquei observando aquela febre. Acordou de manhã e a febre não passava, dei remédio. Na minha casa ia ter o Desperta Déboras. E eu ia levar a palavra. E eu falei para o Rogério assim: Rô, leva a Gi no São Camilo, porque a doutora Marta, pediatra, está em um congresso. Então leva ela direto no hospital. E não estava em paz, eu não estava em paz. O Espírito Santo falando: olha, vai junto. Deixa aqui que eu cuido. Eu liguei para a irmã Nice Barçalini e falei: Nice, a palavra está com você, Deus já te deu. Eu preciso ir com a minha filha no hospital, não estou em paz. Fui no hospital, o Rogério ficou na recepção, só podia entrar entrei com ela. O médico olhou para ela, eu achei que era dengue. Eu falei: é dengue? Ele falou: não é dengue. E aí ele falou assim: eu vou coletar o hemograma dela e ela vai... eu vou dar soro para ela. Ok. Foi lá, colheu o hemograma, daqui a pouco chega a enfermeira de novo, depois de um tempo. Vou coletando hemograma de novo. Eu falei: nossa, mas por que está coletando de novo? Eu nunca vi isso. Ela falou: porque o sangue coagulou. Mas não era isso. O médico queria ter certeza do que tinha acontecido. Enfim, o médico me chamou e falou: mãe, você tem convênio com algum outro hospital em São Paulo? Eu falei: tenho. Ele falou: você vai pegar sua filha agora, você vai sair daqui, vai levar esse hemograma e vai chegar na recepção do hospital e vai dizer: a minha filha precisa de uma coleta da medula óssea. Quando ele falou isso, eu falei: leucemia, pensei. E ele falou para mim: mãe, você entendeu o que eu falei? Eu falei: entendi.
Eu entrei no carro, falei pro Rogério, já liguei pro meu anjo, a Silene, minha amiga. Falei, Silene, pelo amor de Deus, faz mala para todo mundo aí, porque a gente vai ter que ficar em São Paulo. Deus coloca anjos na nossa vida. E eu louvo a Deus pela vida da Silene, porque ela deixou a casa dela para sustentar a minha. Não só em oração, gente, mas em ação também. E aí, todo mundo perguntando, mas por quê? Eu falei, ai, Gi, acho que você vai ficar internada. Mas por que vai ficar internada? Ah, porque você vai ter que fazer alguns exames. Mas o que eu tenho? Não tenho nada. Eu tenho culto de adolescentes. Eu vou levar a palavra hoje. Eu falei, Gi, hoje você não vai no culto de adolescentes. E todo mundo perguntando, pastorazinho me ligando, o que aconteceu? Né? O que ela tem? É dengue? Não. É meningite? Não. E eu não falava, porque, gente, eu não pronunciava o nome câncer. Eu falava aquela doença ruim. Quando eu ia falar para alguém, eu falava, sabe aquela doença ruim? Então, a pessoa tá. De tanto medo, aquilo era um ídolo no meu coração. Eu fazia do câncer maior que Deus. E aí, quando quando eu cheguei no hospital, né? Quando eu entreguei o exame, quando eles olharam que ela estava com 11 mil plaquetas, o mínimo é 150 mil, colocaram ela já no isolamento. E aí, fizeram outro hemograma, tudo tal, o Rogério foi deixar as duas na minha sogra, voltou. E aí, a minha filha lá, me chamaram, né, a gente lá e falaram assim, mãe, pai, nós precisamos acionar um oncologista, porque a sua filha tem câncer. Naquela hora, escureceu tudo, gente. Tanto é que escureceu tanto que eu nem lembrava que meu marido estava perto de mim. Ele que falou para mim, eu estava lá com você. Escureceu tudo e eu ouvi uma voz dizendo, o meu espírito dizendo para minha alma, receberemos nós apenas o bem do Senhor e não o mal? Nu vim ao mundo, nu voltarei e bendito é o nome do Senhor. Aí eu desabei. Minha filha, ela foi direto para a UTI. Ela já estava com hemorragias no pâncreas, no baço, no pulmão. Ela estava um desastre. Um verdadeiro desastre, ela estava morrendo. E aí, já chamaram um médico maravilhoso, e ele falou assim, mãe, pelo estado que ela está, né, pelo quadro dela, não dá tempo de fazer a coleta da medula óssea, a gente vai fazer isso só na segunda-feira, mas eu já vou entrar com um antibiótico pesado, porque a nossa corrida agora é lutar contra as hemorragias. E já vou entrar com quimioterapia também. O quadro que ela tem, mesmo sem fazer mielograma, ela é o 6º caso que me aparece esse ano. É um caso raro de leucemia em crianças, só dá em adulto, e nós podemos perdê-la em 3 meses. O que veio na minha mente foi, o que eu temia me sobreveio. E por que me sobreveio? Naquela noite, a minha mentalidade, que não conhecia a minha identidade em Cristo. Eu conhecia quem era Deus, mas ela estava distorcida, porque eu pensei assim, eu chorei a noite inteira de joelhos naquela UTI, e eu dizia assim, Deus, onde está o pecado? Porque eu pedi para o Senhor, qualquer coisa, menos isso, e o Senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida. Eu me senti que eu estava sendo punida por algum pecado que eu não estava vendo, por algum pecado, eu queria saber qual pecado justificava aquilo que eu estava passando. Deus estava com José, Deus estava comigo. Eu passei a noite inteira nessa crise de identidade, nessa crise de culpa, nessa crise de estar sendo punida, de que Deus não amava a minha casa. De manhã, Deus levanta o presbítero. Na verdade, ele não era presbítero ainda, o Wesley. Ele era líder de jovens. Ele falou, irmã, orei a noite inteira para vocês. E Deus falou muito forte no meu coração. Ele pediu para entregar isso para você. Quem pecou? Ele ou os pais dele? Nem ele e nem os pais dele. Mas para que fosse manifesta a glória de Deus sobre ele. Naquela hora, eu fui sarada. Sabe como nós somos sarados? É pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que cura a nossa mente. É a palavra de Deus que transforma o nosso coração.
A minha situação não tinha mudado, mas a minha alma, ela esperava em Deus. A minha alma, ela foi encorajada. E é esse o nosso papel como atalaia, gente. Não é condenar. Porque eu tive que perdoar, assim como José teve que perdoar. Eu tive que perdoar pessoas que falaram, tá vendo? A filha pagando pelos pecados da crentinha. Por isso a gente tem que avaliar. A gente tem que avaliar quem é que falou isso. Mas está na presença de Deus? Não, uma pessoa que não conhece Deus. Ah, já perdeu a Giovana. Já era, já morreu. Era isso que chegava até mim, essas notícias. E eu tive que aprender a perdoar também. E não olhar para isso. Não deixar que as más notícias, a palavra fala assim, que o coração bem firmado em quem o Senhor, na palavra dele, não temerá maus rumores. Quando... Gente, é tanto testemunho que eu tenho que ficar assim selecionando por causa do tempo aqui, porque eu só tenho 5 minutos. Né? Enfim, queridos, teve um momento muito especial. Eu quero falar da unidade do corpo de Cristo. Gente, era tanta visita que a Giovana recebia no hospital. Tanta visita, tanta oração. Eu sei que um dia era 6 horas da manhã, a gente estava dormindo. Já tinha um pastor de uma igreja que eu nem conhecia. Eu nem sabia quem era ele, mas ele ficou sabendo, foi lá no hospital e ele falou para a enfermeira, deixa elas dormirem. A hora que elas acordarem, eu vou lá fazer uma oração com elas. Deus levantou tanta gente. Uma vez, o doutor Vicente, ele entrou assim... no corredor, e a pediatria tinha uma brinquedoteca lá, né? Logo na entrada do corredor, do elevador. Ele levou um susto e tinha uma mini recepção ali para quem ia para a UTI, a moça que controlava quem entrava na UTI. Controlava entre aspas, né, filho? Porque os adolescentes de lá, meu Deus, fizeram a festa. Tinha umas 30 a 40 pessoas ali. Ele levou um susto, ele falou, o que está acontecendo aqui? Aí a enfermeira falou assim, olha, tudo visita para sua paciente. Qual delas? A Giovana Lagueto. Irmãos, vocês não têm noção de como a unidade do corpo de Cristo foi importante. De como foi importante. Teve um momento, isso foi na sexta-feira, aí no sábado, a doutora Alessandra, que fazia parte da equipe do doutor Vicente, ela deu a notícia para a Giovana, eu não falei para ela, a doutora Alê que falou. E a doutora Alê saiu do quarto e a Giovana me fez uma pergunta muito difícil. Ela virou para mim e falou assim, mãe, eu vou morrer? Queridos, eu garanto para vocês que não fui eu. Porque se fosse eu, falar, Gi, todo mundo vai morrer um dia. A gente está aqui lutando, né? Você está num bom hospital, está sendo bem atendido. A minha carne iria falar isso. Não estaria errado. Mas eu fui tomada pelo Espírito Santo de Deus naquele momento. Eu falei, Gi, você tem promessas na sua vida? Ela falou, tenho. Você crê que foi Deus quem entregou essas promessas na sua vida? Ela falou, creio. Eu falei, essas promessas já se cumpriram na sua vida? Ela falou, não. Então você não vai morrer. Isso trouxe um encorajamento para a alma dela. Teve uns dias que assim, ela estava praticamente morrendo. Estava tendo muitas dores, morfina não fazia efeito. E eu não saí do lado dela, gente. 21 dias que a gente ficou lá, eu não saí do lado dela. E teve um momento muito especial que eu tenho um vidro que dá para o Palácio do Governo. E eu fui naquele vidro e eu senti. Eu falei, eu vou falar isso com a minha boca. E eu abri a minha boca, porque conseguiram dar uma sedada nela, por conta das dores dela. Sedaram ela. E ela dormiu. Aí eu fui para aquele vidro e eu falei, Senhor... Tudo o que o Senhor tinha que fazer por ela, o Senhor já fez. Que é a salvação em Cristo Jesus. Ela é salva. Ela não é minha, ela é tua. Deus, se o Senhor quiser levar, pode levar. Porque o Senhor não vai mudar nada para mim, Deus, quem o Senhor é. O Senhor vai continuar sendo Deus sobre a minha vida. O Senhor vai continuar sendo Deus sobre a minha casa.
E isso não vai mudar. Mas Deus, eu vou precisar muito da sua ajuda. Eu vou precisar muito do teu Espírito Santo para me ajudar nesse momento. Mas Deus, eu quero colocar aqui para o Senhor o desejo do meu coração. O desejo do meu coração é sair com a minha filha desse hospital curada e sem sequelas. No dia seguinte, gente, ela não tinha mais dores. Foi por causa da sua oração específica? Eu acho que pode ter ajudado. Mas foi por causa da oração de um povo. Um povo, gente, vocês não têm noção. Ela ficou internada num hospital muito grande, é uma cidade. No penúltimo dia antes dela ter alta, eu saí, porque eu falei para o Rogério assim, pelo amor de Deus, eu preciso só dar uma voltinha de carro. Eu não fui em lugar nenhum, só fui dar uma voltinha de carro. Eu só precisava sair um pouquinho daquele ambiente. Eu estava há 21 dias ali, 20 dias lá. Quando eu retornei, que eu fui passar na catraca daquele hospital imenso, a pessoa da catraca falou assim para mim, ele viu meu sobrenome e falou assim, você é parente da Giovana Lagueto? Eu falei assim, eu sou a mãe dela. Ele falou assim, trabalho aqui há muitos anos, eu nunca vi um paciente receber tanta visita como ela recebe. Gente, isso acalmou nossa alma. Sabe o que é isso? É o amor. Lembra dos dons que eu falei ontem? Se você tem que pedir um dom para Deus, pede pelo dom do amor, que tudo sofre, que tudo espera, que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes. Pede o dom do amor, que é o dom supremo. Bom, enfim, eu vou resumir aqui, porque eu tenho que encerrar. Minha filha, ela foi curada, né? Ela foi curada. E tem um particular aqui. Depois de 1 mês e meio que ela fez a coleta da medula óssea, estava escrito assim, eu fui pegar no site, estava escrito assim, a paciente encontra-se em remissão. E eu falei, mas o que é remissão? É que não tinha mais células cancerígenas no sangue. Naquela hora, aquele mesmo espírito que falou, receberemos apenas o bem e não o mal, falou de novo comigo, escureceu tudo. E aquela voz falou assim, tá vendo? Eu permiti para que você visse que até câncer eu curo. Então, não se deixe dominar mais pelo medo. Naquela hora, o ídolo que estava no coração, porque o nosso coração, gente, é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos. Aquele ídolo, ele foi destronado para a glória de Deus. E aquilo que eu temia tanto, eu vi a glória de Deus em cada detalhe. Posso falar só mais uma coisinha, pessoal, bem rapidinho? Da unidade do corpo de Cristo. Por isso que eu falo, irmãos, ficam unidos. A Giovana era uma adolescente, então mesmo ela tendo remissão, como era um tipo de leucemia muito raro, agressivo e que pode voltar, o doutor Vicente falou, nós vamos continuar, vamos seguir o protocolo. Ela vai fazer 2 anos de quimioterapia. E ela fazia quimioterapia, tudo tal. E aí, um dia, e assim, lá no hospital, quando ela recebeu a notícia do câncer, o doutor Vicente falou assim para ela, Gi, tem o Jacques Janine aqui embaixo, chama eles, porque eu tô vendo que você tem cabelo comprido, a gente entrou com quimioterapia, vai começar a cair seu cabelinho, então isso já vai te ajudar na sua parte emocional, para você não ficar tão assustada, porque vai cair muito cabelo. Ok, ele saiu, eu como mãe falei, viu, você quer que eu ligo lá para eles virem? Faz um chanelzinho bonitinho. Ela, não mãe. Mas vai ficar bonitinho se eu usar. Mãe, Jesus não vai me deixar careca. Falei. Eu falei, Senhor Jesus, honra a fé da tua filha. Ela não ficou careca, gente. Ela fez tratamento por 1 ano e meio. Não foram 2, foram 1 ano e meio. Ela não ficou careca, não caiu cílios, não caiu sobrancelha. Ela teve, na penúltima quimioterapia, que foi a mais pesada, uma falha que ela tinha aqui. Então, ela tinha que amarrar, prender o cabelo aqui. E eu falei, Gi, você quer tomar peruca para você se sentir melhor? Ela falou, quero. E a gente comprou uma peruca para ela, mas ela não ficou careca. E em relação a isso, é assim, a adolescente, ela tem as vaidades do coração. Ela estava tomando quimioterapia muito pesada, né? E voltando de um ciclo de quimioterapia, né, dessa bem pesadona aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela nunca vomitou, nunca.
vomitou. Ela nunca passou mal em nenhuma sessão de quimioterapia. Nunca. A gente consagrava tudo. Eu falava, Senhor Jesus, eu não sei quem doou esse sangue, essa plaqueta, mas o Senhor sabe. Então visita, Senhor, se não te conhece, visita com salvação. A gente orava pelo sangue que vinha. A gente orava, ela nunca tinha tomado comprimido, gente, na vida dela. Ela teve que começar com 9 comprimidos. E ela saiu desse ciclo de quimioterapia, que foi a mais pesada, e ela tinha, era um domingo, estava muito frio, era 10 horas da noite. Ela falou, mãe, amanhã tem que ir para o hospital, né? Tem que ir para onco. Eu não lavei meu cabelo. E como ela tinha trocado, era o 3º catéter que ela tinha trocado, ela não conseguia levantar o braço. Ela falou, mãe, você lava o meu cabelo? Eu falei, tá bom. Aí eu estou no banheiro, fui lavar o cabelo dela e começou a cair. Eu pegava o cabelo dela e guardava aqui, ó, para ela não ver. Pegava o cabelo e guardava aqui. E ela só virou para mim e falou assim, tá caindo, né? Eu falei, tá, Gi, tá caindo. Aí ela virou, aí nessa hora, esse gente, foi o momento mais difícil do tratamento dela. A gente escuta ela, falou, mãe, o que é isso? Era o coral da igreja cantando na janela do banheiro. Eles saíram da igreja e foram lá. Então ela chorava no banheiro, porque ela achava que ela estava perdendo os cabelos por tudo que ela estava vivendo. Mas ela foi sarada, porque enquanto ela chorava ali, a igreja louvava. E ela sentiu o amor de Deus, de eu estou aqui. O mesmo Deus que estava na vida de José, que está na minha, ele está na sua também, e que está no da Gi. A Gi, ela ia ter dificuldade para engravidar. O Marcel, o marido dela, ele tinha 1% de chance de ser pai, e hoje está aí junto. Esse é o nosso Deus, é o Deus de milagres. Eu não sei o que está passando no seu coração, meus queridos, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que transforma um lugar deserto em rios. Amém? Amém.